Bom dia, eu sou Átila Lumelino de Carvalho Júnior, eu sou licenciando em matemática pela UFCEDERJ e como requisito da disciplina estágio 4, eu vou estar ministrando essa aula sobre relações métricas no triângulo retângulo. Bem, o triângulo retângulo é um triângulo muito importante na matemática, justamente pela sua utilidade que ele tem. Ele é muito aplicado e utilizado na nossa vida cotidiana. Ele também é muito utilizado na parte da construção, justamente por ele possuir esse ângulo reto. Então vamos ver aqui alguns elementos do triângulo retângulo. Nós temos o maior lado, que é a sua hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. Temos os outros dois lados perpendiculares entre si, que são os catetos, e temos os ângulos agudos, que são complementares. Ou seja, se eu pegar B, o ângulo B da figura, mais o ângulo C, eles resultam, sua soma resulta 90 graus. Elementos do triângulo retângulo. Consideremos um triângulo ABC, retângulo em A, e o segmento AD perpendicular ao lado BC, com D em BC. Podemos observar aqui na figura abaixo esse triângulo e vamos ver alguns elementos pertencentes a ele. Temos a hipotenusa de medida A, que é o lado BC, temos o cateto de medida B, observemos na figura, que é o cateto AC, temos o AB, cateto de medida C, temos a projeção do cateto AB sobre a hipotenusa, que é a medida M, que é o lado BD, e temos o CD, que é a projeção do cateto AC sobre a hipotenusa, medida N. Temos o segmento AD, que é a altura relativa à hipotenusa. Relações métricas. Uma importante aplicação da semelhança de triângulos às relações métricas no triângulo retângulo. Triângulos semelhantes. A altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo ABC divide-o em dois triângulos semelhantes a ele e semelhantes entre si. Podemos observar aqui na figura abaixo o triângulo ABC sendo traçado, o segmento AD, a altura perpendicular a ABC, ela divide, como na figura ao lado, na outra, o triângulo ABC em dois triângulos. Esses dois triângulos, eles são semelhantes entre si e são semelhantes ao triângulo ABC. Por que essa semelhança? Porque quando se divide o triângulo ABC com uma perpendicular, eu formo dois triângulos também que possuem ângulos retos. Então eu formo dois triângulos retângulos que possuem um ângulo de 90 graus. E, consequentemente, os seus outros dois ângulos internos, eles são semelhantes também, são iguais também. Podemos observar na figura que o ângulo beta e o ângulo alfa, eles permanecem na figura. Então, eles são ângulos iguais também nos triângulos que foram formados. Então, pela semelhança ângulo, 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 eu tenho triângulos semelhantes. Semelhantes entre si e semelhantes ao anterior que o formou. As relações métricas. A partir da semelhança desses triângulos, eu consigo retirar algumas relações métricas. Podemos observar a primeira, que é entre o triângulo ABC e o triângulo DBA. Então, na figura aqui, eu posso observar, eu destaquei em azul o cateto e em vermelho a hipotenusa. Então, eu posso relacionar, como eles são semelhantes, o cateto e a hipotenusa de um triângulo com o cateto e a hipotenusa do outro triângulo. E essa relação fica AB sobre BC está para BC, assim como DB está para BA. Substituindo pelos seus valores, eu tenho o lado AB igual a C, o lado BC igual a, o lado DB igual a M e o lado BA igual a C. Então eu fico com C está para A, assim como M está para C. Multiplicando o cruzado, eu chego à minha primeira relação métrica, que é C ao quadrado é igual a vezes M. Relacionando agora o triângulo ABC com o outro triângulo formado, eu vou ter, eu marquei novamente aqui, né, o cateto AB e o cateto BC do triângulo ABC, e eu vou relacionar agora com o triângulo DAC.
Então eu relaciono meu cateto com a hipotenusa do triângulo inicial com o cateto e a hipotenusa do outro triângulo. Podemos ver que o cateto está em azul e a hipotenusa está em vermelho. Então eu chego a essas duas relações métricas aqui. A está para B, assim como B está para C. D está para A, assim como A está para C. Substituindo, eu tenho C sobre A é igual a H sobre B. Multiplicando cruzado, eu chego à relação métrica número 2, que é A vezes C vezes H é igual a B vezes C. Relacionando com o outro cateto, eu tenho A, B sobre BC é igual a DC sobre AC, ou seja, B está para A, assim como N está para B. Aí eu chego à relação métrica de que B ao quadrado é igual a A vezes N. E eu noto que essa relação tem semelhança com a número 1. Por quê? Porque ela está me dando um quadrado de um cateto que está resultando na soma de a hipotenusa vezes a sua projeção. Então tem essa semelhança. Tem essa semelhança dessas duas formas. Ou seja, eu chego à conclusão de que o quadrado de um cateto é a hipotenusa vezes a sua projeção. Da semelhança entre o triângulo DBA e DAC, segue que? Então agora eu estou relacionando os dois triângulos formados que são semelhantes entre si. Eu relaciono o cateto, os dois catetos. O cateto DA com DB é igual ao cateto DC sobre o cateto DA. Ou seja, H está para M, assim como N está para H. Fazendo a multiplicação cruzada, eu chego à conclusão de que H ao quadrado é igual a M vezes N. Ou seja, a altura ao quadrado é igual o produto da projeção dos catetos. Somando membro a membro, 1 e 2, eu tenho que C ao quadrado igual a A vezes M mais B ao quadrado igual a A vezes N. Então eu tenho B ao quadrado mais C ao quadrado, que é igual a M mais a N. B ao quadrado mais C ao quadrado, colocando o A em evidência, eu tenho M mais N. Só que eu sei que M mais N, das relações anteriores, eu sei que M mais N é igual a A. Então eu tenho B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A vezes A. Então eu tenho que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a ao quadrado. Ou seja, eu tenho o teorema de Pitágoras. É uma prova do teorema de Pitágoras, um jeito de provar o teorema de Pitágoras, a partir dessas relações métricas. Então eu vou chegar à conclusão de que a soma do quadrado dos meus catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Observe agora a aplicação dessas relações métricas na resolução de problemas. Eu tenho aqui alguns exemplos, né, para que possa se verificar a aplicação das relações métricas. Então vamos lá aos exemplos. Eu tenho um exemplo, eu tirei só um exemplo no caso que ele tem a letra A e a letra B. Eu coloquei aqui ao lado, né, a figura dos triângulos para que eu possa visualizar no triângulo do exercício, comparar com esses triângulos aqui ao lado. Então eu tenho aqui na minha letra A, eu observo que eu tenho um triângulo retângulo e tem uma altura traçada. E eu estou querendo descobrir o meu x. E quem é o x nessa situação aqui? Nessa situação, o x é a projeção do cateto de valor 2. Então eu tenho um cateto, eu tenho a hipotenusa de valor 4 e eu quero saber o valor da sua projeção. Eu tenho uma relação que me dá a oportunidade de eu descobrir o valor de x nesta situação, que é a relação que me diz que o quadrado de um cateto é igual à hipotenusa vezes a projeção deste cateto. Então eu só substituo valores diretamente na fórmula, eu vou ter que 2 ao quadrado é igual a 4x, eu tenho que 4 é igual a 4x, eu tenho que x é igual a 1. Na letra B, eu tenho um triângulo retângulo também, note que tem um ângulo reto, e que ele tem o valor de duas medidas aqui. Eu tenho a medida 3, que eu observo no triângulo, que é um cateto, e eu tenho o maior lado, que é o lado 5,
que é oposto ao ângulo reto. Então eu tenho a hipotenusa e eu quero saber o outro cateto. Então é a aplicação direta do teorema de Pitágoras, ou seja, 3 ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. 9 é igual a x ao quadrado, que é igual a 25, x ao quadrado é igual a 16, e chego à conclusão de que x ao quadrado é igual a 4. Mas quem já conhece alguns triângulos retângulos e tem alguma familiaridade com os triângulos retângulos, só em olhar para esse triângulo, ele já vai saber que esse lado é 4, que é o triângulo 3, 4, 5, que é um triângulo pitagórico. Agora, para efeito de avaliação da aprendizagem, eu vou deixar dois exercícios. O primeiro está aqui, que é para calcular a medida desses lados B, C e H, e o outro está mais à frente, né, que é uma resolução de uma questão, de um exercício relacionado ao cotidiano, ao nosso cotidiano. Então, eu vou deixar esses dois exercícios e, após algum tempo, eu vou voltar para a correção. Bem, passado o tempo determinado para a realização dos exercícios para efeito de avaliação de aprendizagem, eu retornarei agora com a correção dos mesmos. Então eu tenho aqui, né, um triângulo, retângulo, e o exercício me pede para que eu calcule as medidas de B, C e H indicadas no triângulo a seguir. Eu coloquei aqui esses dois triângulos ao lado para que a gente possa comparar e relacionar um com o outro e ver o que eu tenho de medida de medida no triângulo do exercício com o triângulo que que me originou as relações métricas. Então, observando o triângulo, eu já vejo que eu tenho uma medida de A, ou seja, eu tenho lá a hipotenusa, que é A, e ela está sendo dividida em dois lados, um lado que mede 5, outro lado que mede 15. Então eu tenho que A é igual a 5 mais 15, A é igual a 20. Só que eu tenho também, olhando esse triangulado, que a minha medida 5 é a medida M. E eu tenho que a minha medida 15 é a minha medida N. Então eu posso já começar a calcular os outros valores, o valor de B, por exemplo. Eu tenho que o valor de B pode ser calculado como? B ao quadrado é igual a vezes N. Eu tenho a medida de N, que é a projeção de B, e eu tenho a medida de A, que é a hipotenusa. Então eu calculo diretamente esses valores, jogo ele diretamente na relação número 3 e substituo, tenho que B ao quadrado é igual a, que é igual a 20, vezes N, que é igual a 15. Eu tenho que B ao quadrado é igual a 300. B ao quadrado é igual a raiz de 300. Logo, B é igual a 10 raiz de 3. De igual modo, eu posso calcular o valor de C do outro lado, que é o meu outro cateto, e eu também tenho a sua projeção abaixo. Eu tenho o valor de N, que é 5, que é a sua projeção. E eu tenho o valor da hipotenusa. Então eu posso calcular, novamente, utilizando a terceira relação, eu calculo o valor de C. O valor de C, jogando na fórmula, eu tenho que C ao quadrado é igual a A vezes M. Então, eu substituo, eu tenho que C ao quadrado é igual a 20, que é o valor de A, e eu tenho 5, que é o valor de M. Então, C ao quadrado é igual a 100, C raiz de 100, C é igual a 10. Então, agora eu cheguei a um ponto em que eu tenho o valor de A, eu tenho o valor de B e eu tenho o valor de C. Mas eu preciso do valor da altura H. E eu tenho outra relação métrica que relaciona todas esses valores, essas medidas, que é a relação métrica número 2, que me diz que A vezes H é igual a B vezes C. Então, aplicando diretamente esses valores na fórmula, eu substituo e tenho que 20 vezes H é igual a 10 raiz de 3 vezes 10. Logo, H é igual a 100 raiz de 3 sobre 20, simplificando 100 sobre 20, eu tenho que o valor de H é 5 raiz de 3. Agora partiremos para o exercício número 2, que como eu disse é um exercício
que é aplicado com uma situação do nosso cotidiano e vamos para ele. Durante o exercício, durante um treinamento, dois maratonistas partem de uma mesma cidade em direção reta. Então eles estão na mesma cidade, a cidade O, e eles partem em direção a leste, a L, um parte em direção a L, leste, como podemos observar na figura, e outro parte em direção a N, que é norte. Então eles partem de uma origem, que é a cidade, para dois pontos, um leste e outro norte. Ou seja, eles partem em trajetórias perpendiculares. Só que o exercício ele está me pedindo para determinar a distância que os separa. E a distância que os separa, depois de um determinado tempo, é a linha reta entre eles, ou seja, é a hipotenusa. Vamos observar no triângulo que quando ele chegar no ponto N e o outro chegar no ponto L, a distância entre eles vai ser D, que vai ser a hipotenusa. Só que eu preciso saber agora a medida dos catetos, ou seja, eu preciso saber a distância que ele percorreu de O até L. Então, se ele percorreu de O até L num tempo de 2 horas, a uma velocidade de 20 quilômetros por hora, ele percorreu, neste caso, 40 quilômetros. Ou seja, cada hora ele fez 20 quilômetros. Ou seja, em 2 horas ele fez 40 quilômetros. Já o outro, ele percorreu uma distância um pouco maior. Por quê? Porque ele foi a uma velocidade maior. E no mesmo tempo. Como ele foi na velocidade maior no mesmo tempo, ele percorreu uma distância maior. Se ele percorreu 25 quilômetros em uma hora, em 2 horas ele percorreu 50 quilômetros, que me dá a medida dos catetos. Então agora é a aplicação simples e pura do teorema de Pitágoras, que é d ao quadrado é igual a 50 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Eu tenho que d ao quadrado é igual a 2.500 mais 1.600, eu tenho que d ao quadrado é igual a 4.100. E eu tenho que d, não é d ao quadrado como está aí, eu tenho que d é igual a 10 raiz de 41. A distância que separa entre 2 horas é 10,41 km. Calculando a raiz de 41 e multiplicando por 10, eu tenho que aproximadamente essa direção percorrida, percorrida não, a distância entre os dois maratonistas é de 64 quilômetros. Bem, chegamos ao fim, né, da nossa aula. A aula foi sobre o tema relações métricas e suas aplicações. Nós vimos aqui os elementos, nós vimos todas as relações métricas, como elas se deram a partir de semelhança de triângulos, e nós fizemos uma aplicação direta das relações métricas e do teorema de Pitágoras nos exercícios. Vimos aqui, como foi dito no início, que triângulo retângulo é um triângulo muito importante. Ele é usado em situações cotidianas, como essa do exercício número 2 aqui. Espero que tenham compreendido o assunto, né, com a resolução dos exercícios, e espero que tenham saído com adquirido um pouco mais de conhecimento, que é importante para o nosso enriquecimento, para o nosso crescimento, né? Espero que todos tenham gostado do tema, é um tema muito interessante, e agradeço a oportunidade. Chegamos ao fim da aula, muito obrigado.